Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um evento da For Intelligence. Hoje nós vamos abordar um tema que é muito crítico dentro das empresas, de todos os negócios, que é o planejamento integrado, né? O tema é planejamento integrado da visão à ação, onde o nosso foco aqui é falar um pouco de governança e maturidade do processo. Então, a gente vai bater um papo com dois grandes nomes aqui da indústria, são de setores totalmente distintos, né? O que é legal, que eu acho que a gente vai conseguir capturar a experiência de cada um a respeito de seus determinados setores. Vamos lá? Bom, primeiramente, eu acho que algumas orientações. O horário previsto aqui do nosso bate-papo é agora de 10 às 11h30, o horário de São Paulo. Para dúvidas, podem utilizar a aba ali de perguntas e respostas ou o próprio chat. Para participar ao vivo, basta levantar a mão e aí a Elisa aqui, que está organizando o evento, vai estar admitindo aqui no momento certo. Todos os materiais que nós utilizarmos aqui serão enviados para vocês. E aproveitem também para fazer um network. A gente criou um grupo dentro do LinkedIn. Está aqui o QR Code. Depois vamos enviar o link também aqui para que vocês possam, né, continuar essa troca de experiências aqui após o evento. Primeiramente, aqui vamos nos apresentar. Eu sou o Rômulo, vou ser moderador dessa conversa. Hoje eu atuo como gerente de produtos dentro da For Intelligence. Tenho mais de 15 anos de experiência aí, tanto na área de desenvolvimento de produtos, mas também com S&OP, né? Atuei em grandes empresas multinacionais, empresas de bens de consumo, serviços. Atuei muito no chão de fábrica, ali onde eu tive muita proximidade com a parte de planejamento e operação. E em seguida foi sugado para a área de planejamento, do qual você acaba criando uma paixão por aquela área, dado o dinamismo e toda a visão estratégica que você adquire, né? Então, hoje vou estar aqui moderando essa conversa com esses dois grandes nomes. Por favor, Analice e Edu, podem se apresentar. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Analice, aí, como o Romulo já introduziu, né, para vocês. Eu sou formada em administração de empresas, tenho uma especialização em gestão estratégica de logística. Atuei por muitos anos na área de logística, em empresas como TNT Mercúrio, a Ambev também. Eu estou há 10 anos na indústria cimenteira. Atualmente, eu estou coordenando o processo de planejamento integrado aqui na Cimento Nacional. O nosso grande produto é o S&OP, né? E a gente vem conduzindo esse processo aí na empresa com grandes desafios, né? A gente teve uma trajetória linda, assim, de implementação, amadurecendo a cada dia que passa e sempre com muitos desafios, e a gente vai falar um pouquinho deles aí pela frente. Legal. Bom dia, pessoal. Até em primeiro lugar, queria agradecer o Rômulo, Elisa, todo o pessoal da For Intelligence por convidar a gente para estar aqui hoje conversando sobre esse assunto. Mas contando um pouco de mim, hoje eu sou gerente de planejamento de demanda e S&OP na Whirlpool. Praticamente toda a minha carreira foi em S&OP. Antes da Whirlpool, trabalhei um tempo na P&G também, em logística. Contando um pouco de formação, eu sou também formado em administração, eu tive um MBA em ciência e comportamento do consumidor, e esse MBA foi muito numa linha de entender que demanda não é um número, não é uma tela, não é um Excel. Demanda são pessoas, são consumidores procurando produtos. Então, é isso. Espero que a gente tenha uma ótima conversa hoje. Maravilha. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, Edu. Vamos já aprofundar um pouco mais essa questão de pessoas, tanto aquela pessoa que está na ponta, quanto aquela pessoa que está dentro do processo ali, que garante a produção daquele produto para o consumidor. Romulo, eu vou aproveitar o momento também para seguir a linha do Eduardo aí, agradecer também a oportunidade de estar participando desse processo, de compartilhar um pouquinho das experiências que a gente tem, e eu tenho certeza que com esse compartilhamento de experiência a gente também aprende bastante, né? Então, agradecer vocês aí a oportunidade e as pessoas que entraram aí também para poder trocar um pouquinho com a gente. Maravilha. Bom, sobre o nosso evento, nós temos aí mais de 400 inscritos, né, dos setores de alimentos e bebidas, agricultura, bens de consumos,
farmacêutica, cosméticos, entre outros. E dentro ali das nossas perguntinhas que nós colocamos na inscrição, quais são os principais desafios que hoje essas pessoas enfrentam dentro do seu negócio, dentro do seu processo? Então, apareceram aqui ferramentas, o próprio processo em si, ter análise de mercado, né, todo o supply chain como um todo, implementar um processo de planejamento de demanda que a gente sabe que não é trivial, ter acuracidade ali nas previsões, encontrar variáveis para fazer as previsões, né, de maneira assertiva. Então, esses são os principais desafios aqui dos nossos inscritos. Bom, falar um pouquinho da agenda de hoje. Nosso tema principal é governança e maturidade do processo. Nós vamos permear, a gente sabe que esse tema ele permeia toda a cadeia, ali, todas as etapas do processo de S&OP. A gente separou em subtemas como falar um pouquinho de governança, ferramentas tecnológicas, métricas que são utilizadas dentro do processo de S&OP, a parte de colaboração, reconciliação e trade-offs e consenso, tá bom? Ao final, a gente vai apresentar aqui também um bônus e a gente faz o encerramento aqui da nossa conversa. Mas antes de iniciarmos, eu queria pedir aí para o nosso público que avalie, né, faça uma autoavaliação do seu processo de S&OP. São 4 perguntinhas, na verdade não são perguntas, é só você clicar e sinalizar onde você acha que você se encaixa, como está o seu processo hoje, né, qual o nível de maturidade da S&OP da sua indústria. A gente trouxe aqui o modelo da Gartner, né, onde ela classifica em 4 grandes níveis de reação, antecipação, colaboração e maestria. Vamos dar 2 minutinhos para o nosso público acessar aqui o QR Code e fazer essa autoavaliação. Ela é sigilosa, a gente não recolhe nenhum tipo de dado, é realmente só para a gente apresentar aqui e dar início à nossa conversa, tá bom? Maravilha. A gente vai vendo como a maior parte está ali, né, Romulo, em reação. Isso é muito interessante, né? Segundo a própria Gartner, a grande parte das empresas não conseguem chegar no nível 3 e 4, né? A gente sabe que é um processo demorado. Para a empresa chegar no nível de maestria, ela levaria em torno de 10 anos, e para isso precisa ter um investimento constante no processo de S&OP. Sim. Maravilha, gente. Acho que aqui fica claro, né, que a gente tem bastante problema em comum aí com o público que está aqui nos assistindo. Então, grande parte dos processos de S&OP estão ali em reação, né, com baixo nível de antecipação dos problemas e também de visualização da cadeia produtiva como um todo. E aqui vamos tentar, então, ter uma troca de experiência para que a gente possa ajudar, né, tanto o público, até mesmo Edu e Analice, como a gente garante que a gente ultrapasse esses níveis aí de maturidade ao longo dos anos, com as experiências que você já tem, tá bom? Bom, acho que para a gente começar, essa pergunta é bem pertinente. Hoje, quais são os desafios que vocês enfrentam no planejamento de demanda? Analice, São conta para muitos, a né? gente. Desafios são muitos, mas assim, se eu puder abraçar a maior parte deles aqui para poder compartilhar com vocês, eu falaria do equilíbrio da tríade de pessoas, processos e tecnologia.
eu entendo que hoje é o principal desafio para você tanto implementar, manter um processo rodando, garantir a eficiência do processo, né? É essencial que você tenha boas pessoas conduzindo o processo, que você tenha apoio de tecnologia, né, de ferramentas para ajudar na condução desse processo, que o processo esteja bem definido, bem desenhado, que ele realmente esteja direcionando o SNOP para o alcance da estratégia da empresa, né? Então, quando você tem pessoas e tem tecnologia, mas não tem bons processos, né, o processo bem definido, você acaba automatizando o caos, né? E quando você tem pessoas, tem processo, mas não tem tecnologia, você entra num ambiente de frustração, né, em que você tem ineficiência e um alto custo das suas operações. E quando você tem processo e tecnologia e não tem boas pessoas para conduzir, então você tem ali uma alienação do processo, né? Então, garantir esse equilíbrio, eu acho que tem sido aí o principal desafio em todos esses anos aí de experiência com essa NOP. A gente sabe que implementar essa NOP é realmente desafiador, né? A gente está falando ali de trazer diferentes visões com diferentes expectativas, né? São várias áreas participando desse processo, marketing, vendas, trade marketing, próprio time de finanças, o time de supply como um todo. Então, realmente, acho que ter essa tríade, como você trouxe, de pessoas, tecnologia e ter um processo também muito bem desenhado e estruturado, garante que ele seja perene aí ao longo dos anos, né? O Edu, não sei se ele teve algum probleminha aqui com a câmera dele. Eduardo? Caindo. Pode ser que tenha caído. Vamos dar um tempinho aqui só para ele voltar. Bom, vamos dar... Vai lá. Enquanto ele vai voltando, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso bate-papo. Ana, eu acho que ainda nesse ponto, eu acho que você trouxe... O Edu voltou aí. Voltou. Desculpa, do nada minha câmera, meu microfone sumiram. Vocês estão vendo agora, né? Estamos vendo. Vendo e ouvindo bem. Vamos lá, Edu. A gente estava aqui conversando sobre quais os principais desafios. A Ana trouxe aqui um ponto bem importante, que é ter um balanço, né? E ter três pilares aí dentro de estruturação de processo, que é ter tecnologia, pessoas e um processo muito bem desenhado. O que você traz para a gente aqui de desafios que hoje você enfrenta no processo? Sim, até em cima do ponto que a Ana comentou, né? A gente vai falar mais para frente sobre trade-offs, né? Mas eu acho que um dos principais desafios que a gente tem é conseguir decidir entre talvez estratégia de curto, médio, longo prazo. Quando a gente fala de SNOP, a gente fala sobre horizontes, enfim, pode ser mais curto, mais longo, mas geralmente o horizonte não é mês que vem ou só daqui 2 meses. Ele geralmente se estende por 12 meses, mais ou menos. Então, você conseguir tomar decisões que tenham consistência ao longo de todo o período. Às vezes você toma uma decisão que para o curto prazo resolve o seu problema, mas você está abrindo um buraco enorme para daqui 6 meses ou vice-versa. Então, acho que esse ponto de trade-off ali dos pilares, ele realmente é muito relevante. Acho que outro ponto que eu adiciono também, assim, e acho que isso permeia vários mercados, né, vários processos, mas processos de SNOP em um mercado que flutua muito, digital é muito rápido, a gente tem ferramenta nova todo dia, a gente tem muita coisa mudando o tempo todo. Acho que um desafio muito relevante que a gente tem hoje é conseguir ficar on track, ficar atualizado com tudo de novo que está acontecendo. Então, a gente tem processos, padrões desenhados perfeitos e que podem ser implementados, mas a gente sempre tem que lembrar que o mercado muda. O mercado mudando, a empresa muda, o business muda, o processo muda. A gente nunca pode ficar parado ali naquela caixinha perfeita, ideal. Acho que isso é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade hoje em dia, é acompanhar o nível de evolução que tudo acontece. E está em constante adequação, né? Melhoria contínua. Realmente, o processo ele tem que ser revisado com frequência para a gente garantir que a gente está ali acompanhando, né, as mudanças e trazendo inovações, né?
Você sabe que né, nesse momento que muitas vezes a maturidade do processo regride, né? Eu acho que a gente tem um exemplo aí de alguns anos, há 4 anos atrás, parece que foi ontem, a própria pandemia, né? Então, aquele processo muito bem estruturado de S&OP, eu passei ali por um processo onde havia sido feita uma estruturação de um processo de S&OP do zero, novas etapas, com novos atores, com templates bem definidos, e de uma hora para outra veio a pandemia e tivemos que rasgar tudo aquilo e readequar para aquele momento. E aí, nesses momentos, né, de mudança brusca no mercado, que acontecem, as empresas acabam regredindo no nível de maturidade, né? Não porque querem, simplesmente porque é uma questão de sobrevivência. Então, acho que esse é um desafio muito grande, né? Que, como o Edu bem pontuou, que é putz, como garantir que tenha um processo perene, mas que também, ao mesmo tempo, ele se adeque à realidade. E a gente sabe que a realidade do brasileiro aqui muda de 3 em 3 anos, pelo menos, né? Então, esse é o grande desafio. Mas acho que ainda, aproveitando o gancho desse ponto, acho que aqui tem um ponto muito importante, que é como vocês veem a questão do apoio da alta administração para que o processo realmente funcione de maneira adequada? Ó, trazendo aqui um pouco da minha experiência, tá? Acho que são dois pontos, assim. Primeiro, a alta liderança como um todo, ela vai conseguir quebrar silos. Quando a gente fala de processos colaborativos, você tem diversas áreas, então, falando por cima, canal, categoria, marketing, finanças, vendas, supply, fábrica. Você tem muitas áreas que são envolvidas. Em diversos momentos, você percebe em processo colaborativo que existem especificidades, KPIs e direcionamentos que são específicos das áreas e que é muito difícil você chegar ali, às vezes, em um consenso e fazer um plano que aborde tudo isso. Então, acho que o papel da liderança nesse sentido, principalmente, é muito importante. É de conseguir garantir que, no fim, o plano que está sendo cuspido ali no fim do processo, ele tem consistência com a estratégia global da companhia, e não só com a estratégia mais puxada por uma prioridade ou outra específica. Eu acho que o segundo ponto é o patrocínio em si da liderança de mostrar que o processo é importante. Que muitas vezes é massivo, ele dá trabalho, ele demanda muita gente, demanda muito tempo, muito esforço, e eu entendo que o papel da governança de suportar isso e dizer que sim, isso é importante para a continuidade de longo prazo da companhia é essencial. Porque, querendo ou não, a gente sabe que tem coisas acontecendo no curto prazo, tem incêndio pegando aqui, ali, não sei mais onde. Então, ter a cabeça da liderança muito alinhada com o processo é muito relevante, para que as coisas aconteçam de forma mais natural e com menos atrito. Acho que esse é o principal ponto aqui. Maravilha. Concordo muito aí com o Edu, tá? A alta liderança realmente tem esse papel crucial, né? Que é garantir que as decisões, né, os cenários que a gente simula e que a gente cria ali durante o ciclo de S&OP, que todas essas decisões, essas deliberações, elas vão ser tomadas em direção à estratégia da empresa e garantindo o ótimo global, né? E ela coloca mesmo esse peso, né? Esse patrocínio coloca esse peso inclusive no compromisso das áreas em contribuir com o processo de S&OP, com dados confiáveis, né, com aderência, né, com a boa calibração do processo e aderência na execução. Então, quando você tem a alta administração envolvida, você também traz esse sentimento de comprometimento das demais áreas com o processo para garantir o cumprimento, né, daquilo que foi definido ali dentro do ciclo do planejamento, né? Então, é realmente muito importante. Vou bem na linha do Edu também. Legal. E hoje a alta direção é envolvida na tomada de decisão ali dentro das reuniões também, certo? Além disso, vocês
recomenda algum tipo de boa prática, como, por exemplo, ter uma agenda recorrente ali de pós-mortem do ciclo, o que foi bom, o que foi ruim, o que vai ser feito para melhorar no próximo ciclo? Como é que vocês trabalham isso no dia a dia ali, junto com a alta direção, justamente para poder dar visibilidade, né, do processo, do andamento do processo, e também buscar esse patrocínio ali recorrentemente? Uhum. Eu recomendo, tá? É uma prática que faz parte até do processo de SNOP, quando você chega até o final do processo, você chegar nas reuniões, né, de pré-SNOP, onde você envolve o corpo gerencial, né, da empresa, e você chega até o último nível, que seria a executiva, né, de SNOP, trazendo a diretoria também para apreciação de cenários, avaliar a estratégia e, e chancelar, né, o planejamento para os próximos meses, né? E tendo em vista que você apresenta o plano, no mínimo, no próximo ciclo, você precisa iniciar a apresentação do próximo plano com um follow daquilo que foi definido ali no mês anterior. Então, no mínimo, nessa mesma agenda, fazer um follow, algo rápido, um follow, porque a gente não está ali nessa última agenda do ciclo para olhar para o retrovisor, mas muitas vezes o retrovisor ali mais quente, né, que está ali te cutucando aqui no ombro, ele é importante para a tomada de decisão, mas também recomendo uma segunda agenda, talvez, aí cada empresa, né, cada um, né, de nós que conduz ali o processo tem que fazer uma boa leitura daquilo que se encaixa melhor ali, né, na sua realidade, que se encaixa melhor no seu processo, mas talvez numa reunião de performance envolvendo a diretoria, seja uma reunião de performance comercial ou de performance industrial, um comitê de rentabilidade, algo que traga para esse corpo diretivo esse follow, né, esses indicadores de cumprimento, de aderência, porque também é importante, né, trazer a alta direção para dentro desse processo, não só de olhar para o futuro, mas de dar uma olhada para o passado recente para planejar o futuro, é importante. Nesse ponto, eu assino embaixo do que a Ana falou, assim, é muito comum você ver no mercado KPIs de demanda que são vistos e analisados e cobrados apenas de demanda. Então, às vezes, pode parecer que o processo das outras áreas envolvidas são para uma terceira área, uma coisa esquisita, de fora. Mas não, quando a gente fala sobre o processo e o KPI de performance do processo, acho que não só com a alta liderança, mas com todo mundo que participa do processo, desde ali do D0 até a entrega dele, é importante você ter a visualização a todo mundo que participa dos resultados. Até mesmo para você conseguir trazer mais colaboração de todo mundo, e isso não ser um peso, mas sim uma joia ali que está sendo lapidada. Então, acho que isso não se restringe só para a alta liderança, eu acho que é para todo mundo que participa do processo. Até para todo mundo ter oportunidade de, exatamente, olhar para o retrovisor, aprender o que errou e não repetir para o próximo ciclo, né? Eu acho que acho que tocou num ponto bem importante do que é realmente, ainda mais quando você está introduzindo um processo de SNOP na sua empresa. Então, você precisa ter essa rotina ali de sempre estar olhando para o retrovisor, ver o que funcionou, o que não funcionou e já adequar para o próximo ciclo, né? Então, se você realmente estiver num processo de avanço da maturidade do seu processo, trazendo novas ferramentas ou implementando novas etapas ou atividades, então faz-se muito necessário trazer sempre à tona aí o que deu certo e o que não deu certo para garantir que o próximo ciclo seja sempre melhor. E não tem jeito certo ou errado de fazer isso, né? É o que a gente sempre fala. A metodologia em si, o que está na literatura, a gente tem aquelas etapas de SNOP de previsão de demanda, planejamento de demanda, parte de planejamento operacional, reconciliação e consenso, mas aí cabe à empresa entender o que funciona melhor ali no dia a dia dela, né? O que a gente sempre acaba recomendando é que tenha-se etapas bem separadas e estruturadas para garantir que cada um entre no momento certo ali de contribuir para contribuir com o plano, né? Ainda sobre governança, eu acho que tem um ponto bem importante aqui que eu queria entender um pouquinho com vocês.
Eu costumo dizer que a gente trata os ciclos de S&OP como um projeto que tem início, meio e fim, e você recomeça um novo projeto com horizontes de planejamento que podem ser totalmente diferentes, né? Como é que vocês trabalham hoje essa governança dentro da empresa de vocês? Existe uma calendarização? Tem esses processos já estruturados ali ao longo do ano, dando uma visibilidade de quantos ciclos terão ao longo do ano, se vão ser ciclos de curto prazo, de médio prazo ou até mesmo de longo prazo? Porque a gente sabe que o time, né, geralmente a área ali responsável por estar com a SNOP, o time é o mesmo. Então, é um time que tem que estar olhando para frente, mas também tem que estar olhando para o curto prazo, né? Tem que estar olhando ali para o que está acontecendo na execução. Conta para a gente aí como é que vocês fazem essa orquestração do processo, desde a parte de atividades, definições de input, outputs, o envolvimento da área. A gente sabe que o gestor do processo e todo o time abaixo precisa ter um poder de negociação muito grande, né, com todas as áreas envolvidas, porque a gente está falando, muitas vezes a gente trabalha ali com dados sensíveis de cada área e aí você tem que ter o cuidado de não expor nenhuma nem outra e sempre lembrando que ali o intuito é chegar na estratégia, na melhor estratégia para a empresa, né? Conta aí para a gente como é que vocês trabalham isso no dia a dia. Eu vou até sair um pouco do tópico, mas vou voltar para ele, que na sua fala eu lembrei de uma questão, que é o seguinte: o profissional de SNOP, acho que ele é um profissional, na minha visão, que é difícil de você encontrar. Por quê? Porque você tem que ter uma pessoa que seja boa em negociação, que em muitos momentos, um processo colaborativo, você tem negociação, você tem consenso, então você precisa ter uma pessoa que tenha jogo de cintura e consiga ver o global e não só ali o específico do que está sendo discutido, ao mesmo tempo que, principalmente com a evolução do processo, você fala de dados. Então, você precisa ter uma pessoa com forte skill analítico, leitura de gráfico, análise temporal, enfim. Desculpa ter fugido do ponto, mas é que na sua fala, assim, acho que esse é um ponto bem relevante, assim, quando a gente fala sobre perfil do profissional de SNOP, esse também talvez seja um desafio. É um profissional difícil de você achar. Mas sobre o ponto da organização em si, eu gosto de pensar sempre naquela roda do PDCA. Antes de você começar o próximo ciclo, você precisa ter organizado e alinhado com todas as áreas. Isso eu acho que é uma boa prática que funciona muito no mercado. Você ter o alinhamento do calendário, etapas, e por mais que você não vá mudar o processo, você vai fazer o processo exatamente da mesma forma como você fez no último ciclo, é muito importante você relembrar combinados, owners, responsáveis, timing de execução de cada etapa do processo. Então, cuidar do SNOP da governança, de fato, é trabalhoso. Então, não dá para a gente achar que você vai organizar uma vez e larga isso e a cada vez você só vai repetindo. Não. Você, de fato, precisa ter uma organização muito clara, muito específica, e a minha recomendação é sempre antes de iniciar um ciclo, que você faça uma reunião de 5 minutos que seja, para você alinhar e relembrar como que as coisas acontecem. Acho que esse ponto de organização e clareza de responsáveis, papéis e responsabilidades é essencial para que quando você de fato comece o ciclo, seja o mais suave possível. Acho que nunca vai ser suave, né? Mas o mínimo de atrito possível. Sim, acho que esse ponto é bem importante. Assim, conseguir limpar, pelo menos o ponto da dúvida de, não sabia que era hoje meu dia de fazer essa atividade, já ajuda bastante, né? Porque, de novo, é um cronograma muito apertado. Você não pode É. publicar um número de demanda dentro do mês corrente ali, do mês vigente, né? Então, acho que esse ponto é bem importante. Tem que ter ali realmente um jogo de cintura. Eu acho que esse ponto do profissional, como você trouxe, que ele precisa ter hard skill com uma parte analítica, mas o soft skill pesa muito no profissional de SNOP. É. E até, Ana, com base nessa pergunta, até para complementar aqui o ponto, como é que você vê essa questão também? Acho que é legal trazer o ponto do profissional. Ah,
o que você espera desse profissional ali no dia a dia? E como você também organiza o seu time para garantir que cada um consiga atuar de maneira adequada? Porque muitas vezes a gente tem um número grande de famílias de produtos, categorias de produtos, e muitas vezes tem um profissional para cuidar de 5 categorias, ele não consegue dar um foco muito grande ali dentro das suas categorias de produto, isso é um problema, né? É sim. Bom, entrando um pouco, né, nessa questão do perfil, né, do profissional de S&OP, é claro que tem um perfil técnico ali desejado, né, como o Edu também falou, profissionais de determinada formação, que tenham um conhecimento mais avançado para fazer análises em um Office, que seja um Excel ou alguma ferramenta específica que a empresa já trabalhe ali, né, para poder conduzir o processo de S&OP. Mas o perfil comportamental ele é muito importante, né? Porque são pessoas que têm que ter visão de negócio, têm que ter pensamento crítico, têm que olhar para o longo prazo, têm que ter uma capacidade analítica muito grande, tem que ter didática, né? Capacidade de explicar, de conduzir reunião, de contar história, né? De uma pessoa que consiga fazer um storytelling legal, tem que ter objetividade, tem que saber gerenciar conflitos, tem que ter uma liderança, né? Mesmo que não seja liderança da área ou de pessoas, mas tem que ter liderança no processo, tem que saber liderar o processo de S&OP, tem que ser uma espécie de mini PMO, né? Sim. E tem que ter habilidades diplomáticas, como a gente falou, né? Todos os cenários que a gente simula, todas as conversas que a gente tem, as situações que a gente analisa, elas tocam em pontos conflitantes, né? E você precisa conduzir de uma forma que todas as áreas ali da empresa, ora penaliza um pouco mais o industrial, ou penaliza um pouco mais o comercial, ou penaliza um pouco mais a logística, mas você tem que ter uma habilidade diplomática e essa capacidade de conduzir para que todos entendam que aquela determinada ação, ela foca num ótimo global, né? Então, isso é muito importante. E a conduta colaborativa, né? O ver e agir, ele é realmente muito, muito importante. Em relação à pergunta inicial, né, da condução ali das etapas, do processo, é muito importante isso que o Edu falou, a gente ter uma calendarização, a gente ter os ritos muito bem desenhados, né, e cumpri-los religiosamente, porque o processo de S&OP, ele também acaba sendo cultural, né? Então, você acaba tendo que estabelecer uma cultura de S&OP, né? Uma cultura das pessoas entenderem que religiosamente ela vai ter que comparecer àquela reunião, ela vai ter que fornecer aquele dado, né? Então, isso é muito importante. Ter a calendarização, os ritos, deixar isso tudo muito claro na condução do processo. E as reuniões de consenso, né, que são extremamente importantes, para que a gente consiga, né, dar o próximo passo, consenso a demanda, consenso plano de operações, traz o financeiro para a mesa, valoriza esse plano, né, avalia os impactos financeiros, leva para time de gerência, leva para a diretoria. Então, cumprir todo esse processo, cumprir todo esse rito, ele é essencial para que você garanta ali a eficiência, né, do plano. E a gente falou também um pouquinho de horizontes, um pouco mais cedo, né? Acho que cada negócio ali exige um horizonte, né? O S&OP, ele é um processo que lida ali, atua no horizonte tático, né? No nível tático, então vai depender da empresa, mas vai ter um horizonte ali de 3 meses até 2 anos, talvez, né? Acima disso, já pode ser algo mais estratégico, e aí talvez não seja o S&OP, mas a gente tenta trabalhar ali com pelo menos 1 ano de horizonte, de planejamento, mas a gente sabe que, dependendo da situação e dependendo do que você está planejando, você vai estender mais ou você vai encurtar um pouco mais esse horizonte aí de planejamento. E aí, quando eu falei de pessoas, aí eu queria só puxar uma sardinha, não sei se meu time está aí, mas pessoas faz muita diferença, né? Você ter um time capacitado para conduzir o processo muda o patamar do processo de S&OP, né? Assim, se a gente está falando aqui de governança e de maturidade do processo, você ter, claro, né? Já falei tecnologia, pessoas, processos, mas então eu agradeço demais o meu time, que é quem nos ajuda aí a conduzir esse processo dentro da empresa,
E realmente ter um time capacitado faz toda a diferença para você usar bem a tecnologia e para você estabelecer o melhor processo, né? Claro que o tempo todo a gente está em processo de melhoria contínua, mas pessoas faz total diferença aí nesse processo de SNOP. Maravilha. Comentar rapidinho sobre horizontes, né? Que eu não puxou super bem, assim, existe talvez o ideal teórico do livro e você entender onde você está no seu mercado. Então, acho que são duas frentes para você definir o horizonte, né? A frente olhando para trás, para o seu supply, e a frente olhando para frente, seu comercial. Se você tem uma dinâmica de negociação de 12 meses, você precisa ter um SNOP de no mínimo 12 meses. Uhum. Se a sua matéria-prima, o seu componente com maior lead time é de 6 meses, você precisa ter um SNOP de no mínimo 6 meses. Então, sim, talvez exista um ideal, mas esse ideal precisa ser entendido para aquele mercado, para a dinâmica onde você está trabalhando. E eu acho que esse é um desafio muito grande. Parece ser uma coisa fácil, mas é muito complexo você entender toda a cadeia end-to-end, onde você está e quais são os tempos que você tem, tanto para trás quanto para frente. É realmente complexo. Eu acho que esse é um ponto bem importante, da definição do horizonte de planejamento, é algo que impacta muito na cadeia produtiva como um todo, supply como um todo, né? Então, já tive situações onde o planejamento de demanda tinha um horizonte de planejamento de 6, 12 meses, mas o lead time de matéria-prima era de mais de um ano. Você precisava passar um forecast para o fornecedor com pelo menos um ano de antecedência. E aí, no momento de virada de chave do mercado, ali, por algum motivo, a demanda crescia muito, o fornecedor não atendia mais, não dava para você colocar pedidos adicionais. E o time ali de compras, né, muitas vezes, como não sinalizava esse tipo de problema, ele usava o histórico do ano passado e, deixa eu ver aqui quanto cresceu de um ano para o outro, pegando um pouco do histórico e vou adicionar isso na minha demanda desse componente. Não necessariamente a gente sabe que assim funciona, tem toda essa sazonalidade, tantas outras coisas que a gente precisa avaliar aí dentro desse número, né? Mas isso é muito importante. Eu acho que aqui depois a gente vai entrar na parte de ferramentas, né, de tecnologia, porque controlar tudo isso e orquestrar tudo isso no dia a dia não é nada trivial. A gente está falando aí de vários planos ao mesmo tempo, que muitas vezes rodam até ao mesmo tempo. Eu estou falando de horizontes de curto, médio e longo prazo. E no final do dia eles precisam se complementar. Você precisa da estratégia, que é um pouco do que a gente falou ali no início, que é como é que eu pego uma estratégia do curso que eu fiz agora no curto prazo, lembro dela no plano de longo prazo, né, que uma vai ter impacto na outra. Então, para isso aí, a gente, com toda certeza, fazer só no Excel não é tão trivial e para essas ferramentas de tecnologia aí ajudam bastante. Bom, acho que eu vou passar para o próximo tópico, vou dar uma acelerada aqui, porque a gente tem bastante coisa para falar. Se deixar, a gente passa o dia todo falando sobre a Senopi, tá bom? Vamos lá. O nosso próximo tópico aqui é exatamente esse que a gente acabou de falar, que é ferramentas de tecnologia, né? Então, hoje, a gente sabe ali que o processo, não só a questão da orquestração do processo, mas cada vez mais as empresas têm buscado se basear em dados, né, para construir um bom planejamento de demanda. E para isso a gente precisa ter um baseline muito robusto de demanda, né? Então ali, seja ele de sellout, tem empresas que preferem fazer sell-in, depende muito ali da dinâmica da empresa. Como é que vocês veem isso, né? Essa questão da construção, do uso de ferramentas, de novas metodologias, de ferramentas estatísticas para garantir que você tenha um baseline realmente bem apurado, para que a partir dali você dê início a todo o processo de colaboração. Você quer ir primeiro, Ana? Bom, eu acho assim, tecnologia, como eu falei, né, naquela tríade, ela também tem um peso muito grande dentro do processo de SNOP. Ela é uma frente importante, cada empresa ela vai precisar encontrar ali qual que é a ferramenta que melhor vai se encaixar, né, no processo dela, desde uma ferramenta mais robusta ou uma ferramenta mais simples, vai depender do negócio, né, do tamanho do negócio, da complexidade, né?
mas eu acho que é extremamente necessário, né? Seja a ferramenta mais simples ou a mais robusta, que se encaixar melhor no seu processo, mas a tecnologia, ela te ajuda a ter automatização, ela te ajuda a criar uma inteligência ali por trás na tomada de decisões, ela te ajuda na organização dos dados de uma forma que vai te proporcionar uma análise guiada para a tomada de decisão. Então, assim, aplicar modelos estatísticos fora de uma ferramenta é muito complexo, né? A gente não encontra profissionais, assim, na prateleira que vão chegar aí na sua empresa e pegar um Excel e falar, toma aqui diversos modelos estatísticos que vão fazer uma análise, né, dos dados e vão te dar o melhor modelo que vai prever sua demanda. Então, cada vez mais a gente vê essa necessidade de buscar, identificar a ferramenta ideal e trazer para dentro do processo para garantir confiabilidade, para garantir agilidade nas tomadas de decisão, garantir inovação, né? A gente precisa inovar e muitas vezes o nosso pensamento ou o nosso olhar analítico, ele está muito viciado e às vezes uma ferramenta que usa uma inteligência artificial, que usa uma inteligência ali por trás, ela vai conseguir te dar cenários que você talvez nem tenha cogitado, né? Então, acho extremamente importante aí dentro do processo de S&OP. Com esse ponto eu concordo 100%, que assim, seja essa ferramenta feita dentro de casa, ou você vai contratar uma consultoria, ou você vai comprar uma ferramenta já pronta no mercado, seja qual for, ela é essencial para que naquele primeiro questionário lá de evolução do processo, ferramenta é o que vai garantir com que você saia de um processo mais simples, reativo, e você começa a ir para um processo mais preditivo. Então, ferramenta não só de organização dos dados, que é essencial, mas também ferramenta para projeção estatística de dados é muito importante. É claro, você pode fazer no papel, mas se você quiser fazer uma coisa escalável, com ganho de acuracidade, otimizado e que seja. Que também tem aquele negócio, né? Você pode ter a ferramenta mais perfeita, complexa e que vai te dar a predição da vírgula de daqui 10 anos. Bacana. Se ninguém souber mexer, se ninguém souber usar, se você demorar uma semana para rodar um cenário, não Já vai. foi. Já foi. Você já perdeu o timing. Então, essa questão de ferramenta, eu diria que é essencial para amadurecimento do processo, mas ao mesmo tempo você precisa entender o que você precisa no seu contexto. Sim. Eu acho que outro ponto de ferramenta muito importante, que às vezes não, de forma geral é um investimento que a companhia vai ter que fazer e às vezes é um investimento alto. Você não pode esquecer que você precisa ter dados para rodar a ferramenta. E dados são essenciais, assim, principalmente para ferramentas mais robustas de analytics, inteligência artificial, você precisa de um banco de dados muito complexo. Complexo e completo. Então, esse investimento a gente nunca pode esquecer que sim, existe o investimento da ferramenta, mas se você não tiver os dados por trás para rodar essa ferramenta, talvez ela fique meio desnecessária naquele patamar. Então, entender o seu banco de dados interno e que seja você construindo esse banco de dados ou comprando esse banco de dados de outro lugar, ele é essencial. Eu acho que muitas vezes no mercado se esquece dos dados, mas eles são, assim, sem isso você não roda nada. Boa. Aqui tem uma perguntinha do Leandro Libério, que fala um pouco sobre essa questão de como hoje vocês veem a utilização de inteligência artificial na previsão de demanda. Se vocês veem isso com bons olhos, facilita muito no dia a dia de vocês esse tipo de tecnologia? Ó, eu tenho um tanto de experiência com esse tópico específico, mas assim, eu vou voltar um pouco, que é você precisa já ter um processo minimamente amadurecido para conseguir, de fato, aproveitar a riqueza que vai te dar uma ferramenta de inteligência artificial, analytics, enfim, mais complexa.
Então, eu vejo que, dependendo do estágio que você está do processo, ela é muito importante para você tornar o processo escalável e com ganho de acuracidade. Eu sou 120% a favor de ferramentas de inteligência artificial, até um tópico que eu gosto bastante, mas você precisa entender primeiro onde você está, porque às vezes o É. investimento vai ser muito alto. Se você não conseguir extrair tudo o que você pode dela, talvez para aquele momento ainda não faça sentido. Perfeito, Edu. E você precisa ter pessoas para poder manipular essas ferramentas, né? Tem uma modelagem ali por trás, né? Então, você precisa de pessoas para modelar e você precisa que o processo esteja bem alinhado e já esteja minimamente atendendo às necessidades da companhia ali, esteja estabilizado, pelo menos para que você consiga levar ali para dentro da ferramenta, né? Então, realmente, eu também sou muito a favor, mas todo mundo tem que entender ali o seu cenário, o seu momento, e o que você precisa para poder aproveitar o potencial de uma ferramenta assim, né? E se você, né, se cada pessoa entende que eu necessito dessa ferramenta, mas eu ainda não estou no momento, então o que eu preciso trabalhar? Preciso trabalhar no meu processo, eu preciso capacitar pessoas, eu preciso já colher alguns resultados, já tirar alguns valores ali do processo de S&OP para que agora sim eu traga uma ferramenta e chancele, consolide tudo isso, porque realmente a ferramenta vai te trazer maior acuracidade e vai te trazer mais agilidade, né? Mas ela abre uma frente muito maior de possibilidades de você simular cenários, né? Então, ela te permite voar mais alto, né? Ela não te restringe tanto. Mas realmente aquelas comparações que a gente faz, né? Você pegar uma BMW e colocar na mão de um adolescente, meio que isso, né? Será que ele vai tirar o melhor proveito? Ou você pegar o telefone de última geração e colocar na mão lá da sua bisavó que só quer atender e falar oi, tchau, entendeu? Então, realmente, né? Você tem que ter a tecnologia certa para o seu processo. É bem nessa linha também. Eu acho Mas que esse é um sou ponto muito bem favorável, importante. né? É o futuro. É o É o futuro, futuro, não né? dá para correr, né? Nem Acho é que mais o futuro, já é o não é, presente, né, é a Rômulo? Já é o realidade. presente, mas é a realidade, exato. É a realidade, e eu acho que esse ponto é bem importante ali, entender em que momento você está no processo, até o momento ideal para estar trazendo uma nova ferramenta para dentro do seu processo, e principalmente ter pessoas capacitadas, né? Quando a gente fala de modelagem, principalmente, não dá para você achar que qualquer analista, que é um analista mais ali né, que só olha os números por cima, ou que tem um skill muito mais de negociação com as outras áreas, pedir Vai para ele botar o rodar estagiário para ou rodar o botar modelo na ferramenta. exatamente. Então, envolve um conhecimento técnico aí de ciência de dados, realmente, porque não é nada trivial, né? Você tem ali uma série de variáveis que você precisa analisar, testar dentro dos seus modelos, ver o quais têm quais têm mais relevância ali para o seu negócio. Tem um ponto aqui que... Pode falar, né? Desculpa. Não, eu ia falar que eu vou só consertar o que eu falei, porque a gente tem muitos estagiários aí que conhecem mais de modelagem e entregam uma performance muito boa até do que muitos analistas. Foi só uma comparação, mas não é verdade absoluta, tá? Acho que tem um ponto bem importante aqui, que o S&OP, a gente vê que quando os processos de S&OP que estão muito ali no início, essa discussão da previsão de demanda é muito entre o time de vendas e o time de supply, né? Não tem ali o envolvimento das outras áreas, não tem uma análise de mercado bem estruturada, com uma base de dados de algum monitor de mercado. É, e aí a gente vê que tem uma evolução, né? Para você realmente evoluir, sair daquele nível de reação, é você começar a migrar um pouco mais para o IBP, onde você consiga ter um envolvimento ali, já ter uma área de marketing envolvida, junto com o time de trade, o time de finanças ali suportando também com todas as informações financeiras. E aí, pegando esse gancho, eu queria entender de vocês como vocês trabalham hoje com esse alto volume de informações ao longo do processo, né? Eu acho que aqui é desafiador, porque você recebe inputs de várias áreas que depois que viram outputs para outras áreas. Como a gente estava conversando a respeito da calendarização, geralmente é muito apertado,
ali o time entre cada atividade. Então, hoje, como é que vocês fazem essa ingestão de dados, seja via planilha de Excel, BI ou algum outro sistema especialista? Conta para a gente aí. Ó, eu tenho experiência com uma ferramenta específica, e assim, eu diria que é essencial. No ponto de as coisas serem escaláveis, você precisa de fato de uma ferramenta que consiga te ajudar com isso. Seja a ferramenta mais simples de database ou uma ferramenta que vai te ajudar de fato a trabalhar com o número, eu diria que é essencial. Assim, é muito difícil você rodar um processo de SNOP com uma carga de dados enorme, que eu acho não, que do meu conhecimento de mercado é padrão você ter muitos dados, ferramenta é essencial. Seja uma ferramenta construída dentro de casa, que aí vai ser perfeita e vai caber assim como uma luva para o que você precisa, ou seja uma ferramenta comprada de fora. Mas se você de fato tem um interesse em evoluir no SNOP, ferramenta para gestão de dados é essencial. Um ponto que eu entendo, que eu sei que não é barato e que tem sua complexidade, mas que eu recomendo muito, é você ter um time de tecnologia, TI, que seja minimamente ou pelo menos parte do tempo dedicado ao processo. Porque às vezes a gente acha que dentro do time você vai conseguir lidar com aquela infinidade de dados, só que hoje a gente trabalha com tanto dado que você precisa, às vezes, de um engenheiro de dados, você precisa de alguém que tenha noção de arquitetura de dados em GCP, nuvem, que seja. Então, uma recomendação que eu dou é, se você tem muito dado, você, em algum momento, talvez precise da ajuda de tecnologia, um engenheiro de dados, que seja. É muito importante esse ponto. Maravilha. Perfeito. Complementando, né? Você colocar todos esses dados, né? Padronizar a entrada desses dados para o processo de SNOP é importante, né? Então, como o Edu falou, seja você construindo algo ou seja você trazendo uma ferramenta já mais especialista, né? Mas você colocar ali dentro, seja, tá bom, não vou falar de uma ferramenta específica, vou falar de um Excel, por exemplo, né? Que é algo que eu garanto que todos aqui têm e trabalham, né? É comum. Então, você padronizar ali quais são os dados, os inputs que você precisa para o processo de SNOP. Cada área que vai contribuir com aqueles dados, né? Alinhar bem as premissas para aquele dado que vai ser fornecido, né? Então, tendo essas premissas alinhadas, o prazo, pode ser uma ferramenta colaborativa, né? Que seja, vou citar aqui o Excel como sendo algo que eu sei que é comum, mas então que você tenha um Excel, que você coloque lá numa prateleira e que todo mundo vai acessar, vai imputar o dado. Tô colocando aqui uma possibilidade, tá? Vai imputar o dado no prazo determinado e ali você vai garantir um histórico, né? Você vai poder comparar aquele dado, você vai poder buscar de uma forma automatizada e trazer para dentro do seu processo. Então, isso é muito importante. A gente usa bastante, né, planilha de Excel, Power BI, a gente tem desenvolvimentos também em Power Apps para poder fazer input de dado e criar a base, né? A gente sabe que tem muita informação, que tem muito dado, que talvez ela não esteja sendo plotada numa base em que você facilmente vai lá dentro do seu sistema e puxe, né? Às vezes você precisa de uma pessoa que vai fazer um input manual, então o Power Apps pode ajudar um pouco nisso. Então, enfim, tem que buscar aí no mercado o que pode ser trazido, né, de acordo com a realidade e com o investimento que cada um pode fazer, mas é importante você trazer essas ferramentas que te ajudem a consolidar, né? Um software que te ajude na calendarização, uma ferramenta que te ajude no input, na entrada de pedidos, uma ferramenta, por exemplo, um Power BI, que você vai criar um dashboard em que você vai colocar tudo que saiu ali do seu processo de SNOP e vai disponibilizar para as pessoas, para que as pessoas possam consumir ali quais foram as metas estabelecidas, qual que é o plano de vendas desse mês, o que a fábrica A, B, C ou D vai produzir. Então, você ter tudo isso ali num ambiente favorece bastante ali na condução do processo e na gestão de execução, né?
Aqui eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Aqui nós da Fora Intelligence, a gente trabalha com essas ferramentas de tecnologia. Hoje a gente tem alguns módulos, tanto para modelagem, onde a gente faz todo um processo ali de testagem alta extrema, onde compara com milhares de modelos para cada variável, sempre com o intuito ali de simplificar a vida do usuário e também na busca da melhor acuracidade com explicabilidade, porque acho que isso é importante quando a gente fala de modelagem, né? Então, principalmente quando você tem desvio de projeções entre um ciclo e outro, como é que você explica esse desvio através de variáveis explicativas ou até de outras variáveis internas? Então, aqui a gente sempre busca aí para os nossos clientes a melhor ferramenta para que possa facilitar no dia a dia de vocês. Bom, Deixa eu até pode comentar falar, sobre esse desculpa, Pedro. ponto rapidinho, Rom, explicabilidade das variáveis. Eu acho que esse ponto é essencial em um certo momento do processo, porque se você não consegue olhar para trás para explicar por que que você errou, talvez você nunca tenha a oportunidade de parar de errar da mesma vez. Exatamente, Então, sim, exatamente. a ferramenta é importantíssima, mas se você não tiver salvo o que você estava usando como premissa lá atrás, você vai ficar nessa roda infinita. Explicabilidade é essencial. Fazer uma projeção por fazer sem ter explicabilidade, tá? Uhum. Quando você leva ali para o corpo diretivo, para uma né, reunião de consenso, onde você tem que convencer o cara de vendas que está acostumado ali na ponta a ter um input mais qualitativo, ou até mesmo o cara de marketing, que geralmente está sempre trazendo um pouco mais para cima aquele número, né? Eu acho que aqui é muito importante ter ferramentas que auxiliem. Vamos então passar para o próximo tópico, e esse tópico é bem interessante, que é métricas. Quais são as métricas, né, que são utilizadas dentro do processo? Como vocês trabalham essas métricas hoje no dia a dia? Deixa eu só pegar aqui. Bom, conta aí para gente como é que hoje vocês trabalham com essas métricas de S&OP, quais são as principais métricas que vocês usam no dia a dia, essas métricas que precisam não só olhar para a demanda em si, para o volume que está sendo, né, construído, mas também que tem que olhar para a operação, para a parte financeira. Conta aí para gente. Pode ir primeiro, Ana. Então, vamos lá. É um tema bem abrangente, né, Rômulo? Assim, mais uma vez, né, cada negócio vai ter que identificar qual que é a métrica, o seu balizador, qual que é a meta que vai ser perseguida, né? E de acordo com a estratégia da empresa também. Em alguns modelos de negócio, a gente tem a operação exercendo um papel muito pesado ali, né, na performance, nos resultados. Então, você trazer KPIs operacionais para dentro do processo de S&OP é muito importante, é muito relevante, né? Aí, tendo um pouco, assim, né, da nossa experiência aqui, falando mais da gente, né, enquanto indústria cimenteira, o espeto, ele é uma commodity, né? Então, assim, a gente entrega muito, o nosso cliente, ele percebe muito valor para comprar, para escolher a empresa que ele vai comprar, o valor é percebido muito no atendimento, é percebido muito no preço, né? Então, são indicadores que entregam muito valor. E quando a gente fala de atendimento, a gente fala do quente da operação, a gente fala de logística, a gente fala de industrial, né? Então, dependendo da relação que você tem, quem é que carrega? É o cliente que vem na sua fábrica carregar, é você que carrega e manda para ele, né? Então, tudo isso vai influenciar nas suas métricas e vai influenciar, inclusive, nas restrições do seu plano, porque às vezes você tem uma demanda irrestrita, né? Uma demanda de mercado, uma demanda ali comercial, né? Guiado muito pela estratégia que seja de market share, que seja de crescimento, ou que seja de preço, enfim, qualquer que seja a estratégia, a operação ela pode entrar com uma restrição muito forte em alguns casos, né? Então, você garantir o controle, garantir uma atuação sobre os indicadores operacionais, por incrível que pareça, em alguns casos, é muito importante para a construção da demanda, né?
Então, quando a gente fala de demanda, você tem indicadores que te ajudem a precisar, né? São indicadores de precisão, que medem o erro. A gente pode falar de vários indicadores. Podemos MAP, falar do WMAP, WMAP, podemos MPE, falar de tem vários. WMAP. Quando você vai falar de tendência do modelo que você está aplicando, se você aplica modelos estatísticos, você vai falar de bias, aí você vai falar de ajuste de forecast, né? Quando a gente tem no processo de SNOP, algumas etapas colaborativas, né? Então, você tem a parte quantitativa da previsão de demanda, né? E aí você tem a qualitativa, que vem lá o pessoal do comercial e faz a colaboração daquilo que diz que vai vender, ou pode vir também o pessoal da inteligência de mercado e dizer qual que é a estratégia para este mês, onde é que vai crescer ali, vai crescer lá. Então, tem inputs qualitativos, né? Então, você parte de uma tendência, de uma previsão estatística, depois você vai lá, colabora em cima e vai modificando, vai calibrando essa tendência. Então, também tem indicadores que te ajudam a dizer, se a gente tivesse ficado na tendência, a gente tinha errado menos ou acertado mais? E se a gente tivesse ficado nessa colaboração aqui, tinha acertado mais ou acertado menos? Então, também tem indicadores que ajudam a fazer essa verificação do quanto o processo colaborativo realmente está colaborando, quanto ele está agregando, quanto ele está errando ali dentro do Acho processo que de esse é um previsão de ponto demanda. legal, Ana. Desculpa só complementando, é um ponto muito importante que é como você, né, utiliza essas métricas ao longo do processo. Porque Uhum. geralmente medir somente o erro no final do processo, você não consegue chegar na causa raiz do problema para melhorar no próximo ciclo. Então, aqui é super importante você dividir bem o processo, ter ele bem estruturado e medir o erro da projeção, depois medir o erro da Isso, colaboração, depois da restrição, da reconciliação e assim por diante, para que ali você consiga depois demonstrar para todos os envolvidos aonde que está acertando, onde está errando, né? Principalmente quando a gente fala do bias, ali que é o viés. é, Aquela mudança de mix brusca, principalmente por conta de restrições, né, pode afetar drasticamente ali a questão de caixa pode. da empresa, porque vai ter que fazer um investimento maior, ou corre o risco, caso não seja feito, aquele produto naquele mix pode ficar dentro do estoque. Pode. E esses são indicadores que a gente está falando de previsão de demanda, né? Mas Sim, e a demanda, ela nasce restrita e depois ela passa por um processo de restrição e vira demanda restrita ou demanda alocada, né? Dependendo do seu negócio, você vai ter várias unidades, várias fábricas. Então, esse processo de alocação de demanda, ele também começa a contar ali com algumas variáveis restritivas e que elas também precisam ser medidas, né? Precisa ter KPI para poder medir essas variáveis e garantir que ela não vai ser tão restritiva no próximo ciclo, né? Então, desde disponibilidade de estoque, ruptura, produtividade, a própria aderência ao plano de entrada de insumos, né? Aquela parte ali de suprimentos, atrasos, pendências, são todos indicadores que contribuem bastante ali na construção da demanda, né? Você trabalhar cercando, né, essas variáveis para garantir que no próximo ciclo a sua demanda alocada tenha um correto dimensionamento da sua capacidade para que você sirva de acordo com aquilo que foi desenhado ali no começo. E aí cada empresa tem a sua métrica e seu indicador, mas tem que pensar na cadeia como um todo, né? boa. Olha, quando você perguntou, Rômulo, eu ia responder uma coisa. Ouvindo a Ana, já lembrei de outros 15 indicadores que são extremamente importantes, mas assim, É, conectando com o que a Ana trouxe. Aderência, acho que é um indicador importantíssimo. Aderência entre a sua demanda irrestrita, que é aquela sua demanda ideal, olhando para o mercado, olhando para fora, e o que de fato você vai ter disponível para vender para o consumidor. Até conectando com o que a gente falou lá no começo sobre várias áreas participando, e todas elas têm que ver valor em contribuir com a SNOP. Cara, esse indicador de aderência ao longo do tempo, se você começa a ver que 1% é o quanto você não atende agora em maio, em junho você não atende 10%, em agosto 20%. Ao longo do tempo, você começa a ver que talvez você tenha necessidade de um investimento em fábrica, necessidade de um uhum, investimento junto com o seu fornecedor. Então, a aderência, eu diria que ele é
importantíssimo e ele vai ser rico não só para o processo, para você ter um melhor atendimento da sua demanda, mas também para a própria companhia, de investimento na companhia produtiva. Mas, assim, pensando de forma mais global, né? Para que serve o S&OP no fim, né? É para você disponibilizar um produto para um cliente, seja ele um consumidor ou seja ele Na hora B2B. certa, no momento certo ali. Exatamente. Exatamente, o produto certo, na hora certa, onde o consumidor quer comprar. Então, eu diria que ruptura é um dos mais importantes de todos, porque a frustração do seu consumidor indo até a loja e não encontrando o produto que ele queria é muito grande. E não só numa linha de ele não vai comprar o seu porque ele não tem e vai comprar do concorrente, que por si só é um problema, mas a própria relação do seu consumidor com o seu mercado. Então, eu diria que ruptura é um dos pontos mais importantes que a gente tem. DFE, eu diria que como um todo, para processo DFE ou WMAP, no fim, mesma coisa, ele é importante. Ele é importante também porque ele é fácil de você rodar e você fazer análise em cima dele. Que você sabe o quanto de bias você tem dentro do DFE, você sabe o quanto de mix que talvez você queira empurrar um mix X, mas o produto final que o consumidor quer é um mix Y. Então, eu diria que o DFE, para todos os estágios de maturidade do SNOP, WMAP, desculpa, ele serve. Então, ele é fácil e ele te diz muita coisa. Então, de forma geral, o que eu mais recomendaria como KPI é o WMAP. E aqui é um ponto bem importante quando a gente fala de governança, né? Precisa ter métrica justamente para você saber o que você, né, para onde você está indo ali com o seu processo, com o seu planejamento de demanda. Principalmente quando as empresas trabalham com múltiplos canais ali, não só o canal offline, mas também atua no online, são dinâmicas totalmente diferentes. Eu recentemente acabei tentando buscar um produto aí de uma certa empresa onde você não encontrava nenhum tipo de canal. Não encontrei no site da empresa, não encontrava nas lojas, não encontrava nos marketplaces. Encontrei no OLX, mas é usado, né? Então é uma frustração, né? Isso acaba sujando um pouco a imagem da marca. E muitas vezes, dada a necessidade ali do cliente, ele vai buscar um outro produto similar de outra marca, porque tem uma disponibilidade maior. Acho que ainda falando um pouco sobre esse ponto de métricas, como é que quais métricas que vocês utilizam hoje aí dentro do processo, as métricas financeiras, né? Justamente são aquelas métricas que ajudam bastante ali na tomada de decisão, dentro dos trade-offs que precisam ser feitos ali no consenso. Edu, tá no Tá no mudo. mudo, Edu, tá no mudo. Desculpa. Deixa eu até entrar aqui primeiro, porque eu vou conectar justamente com a minha última resposta. Ruptura é importantíssimo de ser o mais perto de zero. Ao mesmo tempo em que você sabe que você, para resolver ruptura, entre aspas, é muito simples. Você vai ter um estoque infinito. Mas aí você me diz que empresa que tem caixa para ter um estoque infinito, a gente conversa. Então, assim, é o pêndulo entre as duas coisas. Então, ter muito claro, desde o começo do processo, desde de zero, em que você rodou sua ferramenta estatística, até o seu plano final, qual que é o seu output financeiro que você está gerando em cada etapa do processo que você está adicionando valor. E por que que é importante? Porque se você deixar, às vezes, para entender como que fica a métrica financeira no final do processo, às vezes você está deixando em cima da mesa oportunidades ou você está colocando muito risco na sua operação. Então, uma recomendação que eu tenho, que eu gosto muito de trabalhar, é você ter finanças envolvido, pegando esse volume que seja que você está planejando e colocando alguma premissa de resultado financeiro, é essencial, desde o começo do processo. Porque senão, se você chegar no último dia, você vai gastar X dias para rodar um processo inteiro, você vai parar a companhia inteira para rodar esse processo, e no final você está deixando um resultado financeiro muito ruim, cara, você vai ter um retrabalho enorme. Então, você ter noção minimamente de onde está parando o seu resultado
é muito importante desde o começo do processo. E aí a gente vai ter vários indicadores financeiros que ajudam nisso, né? Mas eu diria que, assim, saber se o estoque que você está planejando é factível dentro do seu caixa e você saber o resultado lucrativo desse plano são os dois principais. Você pode ter vários outros embaixo disso, mas esses dois são muito importantes. Bom, quando a gente fala de métrica, né, a gente fala de itens de controle e itens de verificação, né? Então, assim, se você pensar no item de controle da sua empresa, né, que vai ser no final das contas, lá a sua meta é um EBITDA, ou a sua meta é chegar, né, alcançar, ou que seja a margem, né, margem de contribuição, eu acho que é algo que todo mundo avalia, né, no seu produto, qual é a sua margem de contribuição no produto que você disponibiliza, né, na sua venda. Então, é muito importante você acompanhar toda a parte de custos, né, quando a gente fala de volume, não parece uma métrica financeira, mas, assim, o volume alocado fora daquilo que foi planejado, ele impacta nas metas financeiras, né, porque se você vai lá e executa um volume numa pior venda, vamos dizer assim, vou colocar entre parênteses, tá? A gente sabe que tem vendas melhores e vendas piores, estou sendo muito grosseira, assim, em dizer pior ou melhor, tá? Mas que trazem mais rentabilidade ou que trazem menos rentabilidade. E aí você desenha um processo em que você estabelece o mix, né, de venda, estabelece onde que essa venda vai estar alocada, e você desequilibra isso, você tem um impacto financeiro lá no final, que vai ser, vou colocar na última linha, uma margem de contribuição talvez menor, né? Seja porque variou o preço, porque variou o frete. Então, assim, entender qual é a sua principal métrica financeira. Então, vou dar um exemplo, se for a margem de contribuição, quais são todas as variáveis pré-margem de contribuição que afetam a sua margem, né? Ah, vai ser o meu preço, vai ser o meu frete para poder entregar, os meus impostos, vai ser o meu custo de embalagem, o meu custo de servir, o custo fixo por entregar daquele determinado destino. Então, todas essas variáveis ali são indicadores, né, que você precisa estar atento, porque vão impactar no indicador final ali financeiro. Então, eu diria que estar atento às suas métricas de custo, né, são extremamente importantes, o custo do produto e o custo de servir, combinado aí com o que o Edu também já colocou. Sempre de olho aí na margem, sempre de olho no dinheiro que entra, né? No que entra para o caixa. Boa. Tem algumas perguntinhas aqui no chat, tá? Acho que a gente vai precisar avançar. Eu vou deixar essas perguntinhas, acho que mais para o final da conversa, porque a gente já está falando de alguns outros tópicos, tá bom? Vamos passar para o próximo tópico. Acho que esse ponto de métrica é importante quando a gente fala de governança, né? Acho que, puta, sem isso a gente não consegue medir ali realmente se o processo está saudável, se a gente está deixando dinheiro na mesa, ou se a gente também está prejudicando ali o cliente na ponta com a falta de produtos. Mas tem um outro ponto bem importante aqui que eu quero avançar, que é a colaboração, né? Então, aqui a gente sabe que o processo de colaboração dentro do SNOP, a etapa, na verdade, de colaboração dentro do processo de SNOP é muito importante, tem uma extrema importância, tem uma extrema valia também, né? Não é só projetar um dado e seguir com um dado estatístico, a gente precisa agregar valor aqui em cima daquele dado, então a gente utiliza ele como baseline e agrega valor em cima dele com a experiência de cada área ali envolvida dentro do processo. Como é que vocês fazem para ter um ambiente ali colaborativo, onde todos entendam o papel, né, o seu papel como colaborador dentro do processo, e que sempre pensando na geração de valor para a empresa e pensando na meta que é a estratégia na estratégia da empresa, né, uma estratégia única, onde não puxe, onde cada um ali não puxe cada um para o seu lado, para suas metas individuais. Como é que vocês trabalham isso aí no dia a dia do processo? Esse tema também pode ser bastante complexo, né? Você conseguir a colaboração e conseguir a colaboração bem calibrada, né? No tamanho certo, com o peso certo,
é complexo, né? Mas, assim, em todas as etapas, você precisa de colaboração de vários times, né? Se você constrói um planejamento, conduz um processo de S&OP sem a colaboração dos demais times envolvidos, você pode ter um processo míope, um processo desconectado da realidade, um processo desconectado da estratégia. Então, essas etapas de colaboração, elas são muito necessárias. E aí você promover os fóruns, né, de colaboração, você está sempre próximo, você ter um contato diário, você trazer os times que colaboram. Então, o marketing vai colaborar com a parte de portfólio, com posicionamento, o comercial vai colaborar lá com o volume, a controladoria vai controlar, vai colaborar te trazendo os custos, o industrial vai colaborar te trazendo ali os dados de performance, para que você consiga fazer todo o planejamento da cadeia. E aí, uma vez que você faz esse planejamento, esse público ele tem que estar dentro da construção também. Esse público tem que consensar junto com você, porque tem muitas informações ali que você não enxerga na planilha, né? Você não enxerga no número. E talvez seja importante também que as pessoas que conduzem o processo de S&OP sejam pessoas que pisem lá naquela outra área também, sabe? Que vá até o industrial e entenda por que aquela máquina não está performando para fazer o volume que você colocou no S&OP, que vá lá no comercial e entenda por que aquele preço não está sendo feito, praticado daquela forma que você contemplou ali, que você colocou o volume. Enfim, então, essa colaboração ela é mútua, ela é tanto do S&OP para as áreas e das áreas para o S&OP, e fazer com que esse público entenda isso é muito importante. O público que contribui e que planeja junto com a gente no S&OP precisa sentir que ele realmente está colaborando, ele precisa sentir que ele está agregando, que ele é necessário, né? Ele precisa ser consultado. O S&OP, pelo menos na minha experiência, ele não pode ser um processo top-down, né? O S&OP enxergou este cenário, essa demanda, tome e execute. Isso não funciona, né? Então, assim, se você quer um processo de S&OP rico, traga as pessoas para dentro do seu processo, seja mais um condutor, sabe? Pelo menos na minha experiência, eu percebo que isso funciona mais. Você conduz o processo, mas ele é colaborativo, ele é construído a várias mãos. E nas experiências que eu tive, quando não foi dessa forma, o processo não encaixou bem. Então, você precisa voltar, reavaliar e entender como que você vai conseguir. A gente falou do patrocínio da alta administração, mas você Sim. também tem que ter o patrocínio das pessoas que te ajudam a construir esse processo. Senão, ele vai estar desconectado mesmo da estratégia da empresa. Você vai planejar um cenário que é infactível, né, de você conseguir colocar em prática. Então, isso é importante. Edu, antes de passar para você, acho que aqui você tocou em alguns pontos importantes, Ana, que é exatamente, acho que conseguir esse patrocínio também das áreas que, né, participam do processo, garantir que o papel do gestor da S&OP, daquela área de S&OP, seja mais mediadora do que decisora, né? Então, porque o que poderia acontecer de bem ruim ali ao longo do processo é alguma área entender que você está puxando mais para um lado do que para o outro, quando na verdade, né? Então fica aquela, dentro do consenso acaba tendo bastante ruído de informação, eu acho que você tocou nesse ponto de que, putz, ter o patrocínio das pessoas que estão ao redor, que vão participar do processo, garantir também que eu acho que tenha uma projeção estatística ali inicial, como um baseline, justamente para você contrapor e contra-argumentar com essas áreas e poder chegar numa discussão saudável. Não é, né? Então, temos uma projeção, temos o número de vendas, temos o número de marketing. Vamos chegar no meio termo, o que faz sentido, o que não faz, fazer os trade-offs a respeito disso é super importante. Edu. Tem bastante coisa para comentar sobre esse ponto, mas eu vou tentar ser objetivo, assim. Sobre o ponto que a Ana falou de colaboração e de patrocínio das áreas, eu concordo 100%. Se esse patrocínio for goela abaixo da liderança falando você precisa participar do processo, talvez funcione, mas não vai funcionar de forma que Não é realmente sustentável, né? exatamente, não vai ser consistente.
você vai frustrar todo mundo, enquanto você não demonstrar para outra área qual que é o ganho dela participando do processo, vai ser muito difícil você gerar esse engajamento genuíno para que participe do CNOP. Então, acho que uma recomendação que eu dou é que você inclua uma outra área, ou que você precise fazer uma reciclagem de papéis e responsabilidades, é sempre lembrar por que que para essa área é importante ela participar do processo e o que que ela vai ganhar com esse processo. Aí eu vou voltar no que eu falei lá atrás, né, cara? Se todo mês você tem um alto grau de não atendimento da demanda irrestrita, cara, já é um alarme para todo mundo que trabalha, talvez, ali com Uhum. planejamento fabril e de matéria-prima, que você precisa, talvez, revisitar algumas premissas do seu plano. E aí, até só para finalizar, um indicador que ajuda muito isso a entender a colaboração e efetividade da colaboração é o FVA, né? Forecast Value Added. Então, você ter a medição do FVA vai te ajudar muito a entender qual área talvez está conseguindo adicionar mais valor, qual área você talvez precise ajustar a rota para que consiga também adicionar mais valor. Então, recomendo também bastante medir esse indicador. Acho que esse é um ponto muito importante, Perfeito. até para garantir a melhoria contínua também desses departamentos que estão ali dentro do processo de ACNOP, né? Muitas vezes eles podem estar fazendo algum tipo de análise mais básica, talvez tenha que aprimorar um pouco mais as suas análises antes de levar aquilo para o processo, como uma colaboração. Então é super importante, sim. Ana, quer complementar? Não, foi bem lembrado o indicador, tá? O FVA. É isso, é só esse Maravilha. ponto mesmo. Gente, vou avançar aqui. Agora a gente vai falar um pouco de trade-offs e consenso. Então, como a gente trouxe aqui esse ponto de colaboração, como é que vocês trabalham em cenários de demandas, né? Como é que vocês levam a gente sabe que ali dentro do planejamento de demanda, a demanda restrita é a demanda ideal, mas aí vem o processo de restrição e disponibilidade e acaba gerando uma série de cenários alternativos, sempre pensando ali em potencializar ali a receita da empresa, margem ou qualquer outro indicador financeiro. Como é que vocês trazem esses cenários para discussão? O que que vocês recomendam também que seja, a maneira que seja levado esses cenários, né? Muitas vezes a gente acaba entrando em muitas premissas, entrando no detalhe do detalhe dos cenários e para um corpo diretivo ali talvez não funcione muito bem, porque você pode acabar se enrolando. Qual que é a recomendação de vocês em relação a esse ponto aí de apresentação de cenários para uma tomada de decisão e consenso? Ó, eu acho que, da minha experiência, uma coisa que eu consigo recomendar é invista tempo no storytelling da apresentação que você vai fazer do consenso. Por quê? Porque o planejador de demanda, ele está tão dentro do número que ele acha que todo mundo da companhia sabe exatamente cada vírgula do que está na sua cabeça. E às vezes você chega na reunião de consenso, e eu já vi isso acontecendo, presumindo que todo mundo que está ali na sala sabe tudo o que você tem na cabeça. Primeiro, você vai sair frustrado, segundo, você não vai conseguir validar o que você precisa. Então, acho que uma recomendação que eu dou é essa: o storytelling da apresentação de consenso, demand review, como a gente queira chamar, é algo que é bom você investir tempo, porque isso vai facilitar todo o resto da agenda que você vai ter. Acho que para empresas Perfeito. que só complementando, para empresas que trabalham com projeções de mercado, acho que aqui você traduzindo um pouco o que você quis dizer, você tem um mercado crescente, não dá para você construir um sellout decrescente e depois vir uma restrição e decrescer mais ainda, porque aí você está indicando que você vai ter uma perda de market share, né? Então, acho que levar esse storytelling estruturado desde para onde o mercado está indo, como você está também desenhando o seu sellout, em seguida trazendo ponto a ponto ali a questão de restrição e depois detalhando cada cenário com os impactos operacionais, acho que é super importante, né? Perfeito. Aí só complementando, quando o Edu falou, né, o storytelling. E aí, quando você constrói cenários,
ele vai avançando, né? Até você escalar e chegar lá na diretoria, talvez para uma deliberação que não tenha sido possível fazer antes, né? Até de chegar lá. Algumas deliberações você consegue fazer antes de chegar numa reunião diretiva. Mas, assim, você vai agregando mais e tirando os detalhes da sua apresentação, se eu puder dizer assim, à medida que você vai escalonando, né? Então, às vezes, ali para a construção de um cenário, você trabalha com um mar de premissas e de informações que, para as pessoas aqui da base que estão te ajudando a construir esse cenário, são importantes. À medida que você vai escalando, você tem que começar a dar luz, dar foco àquilo que realmente importa, porque as pessoas que vão trabalhar na crítica e deliberação daqueles cenários, elas não têm condição, como elas não participaram da construção, elas não têm condição de julgar todas aquelas primeiras linhas, aquelas etapas, aquelas premissas. Então, assim, é importante que durante essa construção você já vá trabalhando muito bem o avanço, né, desses cenários e que você leve para o público o material ideal. O que aquele público tem a capacidade de bater o olho, você passar o recado, né, que você pretende e que possibilite que as pessoas tomem decisões. E aí dando a dica, né, para uma apresentação como essa, você vai levar um cenário para apreciação da diretoria, por exemplo, e você tem dúvida do que é de mais, do que é de menos, deixa lá uns slides de backup ali no final, que quando eu te perguntar, mas de onde veio esse número? Aí sim você volta lá na premissa, pergunta se você quer ver como é que foi construído, ou então num fórum à parte eu te mostro, e deixa lá uns slides de backup, mas tenta conduzir de forma a dar foco e não dispersar a atenção ali do corpo diretivo, porque a gente sabe que às vezes vai ter uma pessoa que entende um pouco mais, ou que já trabalhou na mesma Geralmente posição você que tem um você, diretor que já está muito lá, já foi muito do financeiro ou do e aí ele operacional. quer ver um pouco mais na vírgula, e talvez você mostrar ali um pouco mais na vírgula pode tirar um pouco o foco, a atenção. Trabalho com uns PPTs ali de backup, em que você traz a informação e que, se ela for solicitada, você tem a informação ali para passar, mas tenta manter ali os seus cenários, o seu storytelling de uma forma muito objetiva, prática, conduzindo, guiando para a tomada de decisão, né? Eu acho que você tocou no ponto bem importante que é em relação a premissas, né? Então, durante o processo de construção de cenários, você vai depender de algumas premissas, principalmente financeiras, para fazer os cálculos ali financeiros, para que você tome decisões baseadas nisso. E muitas vezes ocorre de o time financeiro estar com uma premissa e você adota outra premissa. Como é que vocês trabalham aí em conjunto para garantir que realmente aquela é uma premissa consensada para um determinado cenário, outros cenários vão ter, de repente, uma premissa um pouco diferente, variando um pouco ela, para que vocês levem, para que seja levado ali para apreciação? Acho que não tem saída, tem que construir junto, né? Eu Tem que acho que assim, construir junto, tem né? que construir junto. Assim, os cenários que o time de SNOP estiver vislumbrando ali, né? É trazer o time financeiro para dentro das discussões, contextualizar, olha, a gente vê a oportunidade, eu vou montar um cenário A, B, C, para poder comparar e preciso de premissas aqui financeiras, e no final a gente precisa ver a rentabilidade de cada cenário. Então, trazer o financeiro junto ali do contexto, pode ser que eles não estejam juntos em toda a construção, ou pode ser que sim, mas que pelo menos eles entendam a importância, o objetivo e tragam os dados que vão estar compatíveis ali com o cenário analisado. Só Boa. para adicionar, assim, concordo super, ter o financeiro junto durante todo o processo, seja mais ou dentro ali do micronível, acho que esse é o principal ponto, assim, ter o financeiro junto e você ter uma primeira reunião de kickoff do projeto, do processo, quer dizer, em que você tenha pelo menos um participante de cada área, em que você está combinando quais são as premissas, que ao longo do processo tudo fica mais fácil, você não fica batendo cabeça de alguém usou uma premissa X, você usou Y, e aí vocês perdem 1 hora de trabalho discutindo, quando na verdade é só uma questão de premissas diferentes. Sim. Então, alinhar premissas desde o D0, eu acho que é uma boa prática que eu recomendo para, enfim, qualquer empresa.
Boa. Eu acho que aqui, falando um pouco dessa questão de premissa e voltando no ponto que tem diversos ciclos de planejamento ali ao longo do ano, cada ciclo pode ter uma premissa diferente, né? Então, acho que é importante a cada novo ciclo revisar as premissas, garantir que todo mundo esteja alinhado dessas premissas e também salvar bem essas premissas em algum lugar, porque em algum momento você vai precisar delas, né? Voltar numa versão de um plano anterior para que você possa extrair insights para a construção de um novo plano. Então, aqui eu acho que é muito importante, uma boa prática fazer isso, e não é fácil, porque dada a correria do processo, um processo atropela o outro, você acaba não tendo aí essa governança de garantir que tudo fique armazenado da maneira adequada para que você possa revisitar em algum momento. É, Aí. beleza, gente. Acho que para a gente finalizar aqui essa parte do bate-papo, antes de eu, né, seguir para os próximos slides, a gente passou por todas as etapas do processo de S&OP, sempre com foco aqui em governança e maturidade. Então, acho que um pouco da nossa conversa é muito relacionada a como ganhar maturidade no processo, trazendo a questão de ferramentas tecnológicas, ter uma governança boa em cada etapa do processo, trazer métricas que realmente você consiga medir ali o quão saudável está sendo a construção da sua demanda e o processo em si. Para finalizar aqui o bate-papo, hoje, como que vocês fazem o desdobramento de todas essas decisões tomadas no processo de S&OP? Eu acho que aqui é um ponto muito importante, porque nem sempre, né, o plano é divulgado ali, nem todo mundo entende ali os motivos do porquê que chegou-se àquele plano, e isso pode gerar alguns ruídos na operação ali no dia a dia do S&OI. O que que vocês recomendam e como vocês trabalham hoje em dia a divulgação desse plano consensado? A minha recomendação é um repositório de dados oficial do time de S&OP. Por quê? Porque justamente, às vezes, na reunião, por mais objetivo específico que seja, pode ser que cada pessoa entenda de uma forma. Então, o time de S&OP estar 100% conectado e responsável pela consolidação do plano final consensado é muito importante. Então, ter um banco de dados oficial do time, gerido pelo time, e que seja compartilhado com toda a empresa, vai reduzir os achismos e entende X ou entende Y. Existe um lugar específico, oficial, onde toda a companhia vai conseguir beber Acessar, né? exatamente. Perfeito. Concordo muito com o Edu, vou nessa linha também, né? É importante a gente ter essas informações todas consolidadas e circular para as pessoas onde encontrá-las, né? Eu acho que, assim, no processo de S&OP já mais maduro, todo mundo já sabe onde consumir, né, a informação. No processo de S&OP que está sendo construído, talvez as pessoas precisem ali todo mês aquela pílulazinha. Segue o link Sério. de onde você pode consultar aqui a informação, manda por e-mail, se todas as reuniões de consenso, né, se você trabalhou ali com algum PPT em que você apresentou, né, os planos e você levou para a executiva e teve o plano validado, circula o PPT, né, para as pessoas, pede para que as áreas circulem também para as pessoas ali dentro de cada área, então é bem trabalhar nesse sentido. E um ponto que eu não comentei aqui em relação à gestão da execução, né? Então, assim, você linkar o plano em algum relatório, alguma visão, ou alguma ferramenta de BI, ou o que quer que seja, em que você, ao longo do mês, vai alimentando para comparar o planejado versus o realizado, também é muito importante, porque você garante que as pessoas vão estar diariamente olhando para o plano e acompanhando a performance, e aquilo ali ajuda a traçar estratégias de desvio de rota, né, de recalibração, né, o que precisa ser feito para se alcançar o plano. Então, essa gestão de execução, o S&OI, né, linkado ali com o S&OP, é importante, né, para você garantir que o plano está ali todo dia sendo visto e sendo seguido.
E aí tem as reuniões de SNOI, eu recomendo uma reunião semanal, pelo menos com os principais atores ali do processo de SNOP, que seja um time de vendas, né, e um time tomador de decisão, tá? Um time capacitado para tomar decisões. Talvez uma reunião semanal em que você traz o comercial, ou que você traz o seu time industrial, que você traz o seu time de logística, para poder olhar rapidamente o que não foi alcançado aqui na primeira semana e qual o cenário dessa semana que está começando Corrigir a rota, né, Ana? para corrigir a rota. Exato. Acho que aqui é um ponto importante também, que hoje também já tem ferramentas, né, trazendo para dentro de casa de novo, onde a gente pode conciliar tanto o planejamento com a execução, onde você lá atrás definiu um plano para aquele período, e na própria gestão, no dia a dia, a cada semana, com nova ingestão de dados, você já projetar para onde está indo a sua execução baseado nessa nova ingestão de dados, tá? Então, você consegue projetar. Sempre tem para você que tenha uma previsibilidade, para você tomar uma ação rápida para corrigir a rota para botar no seu plano, ou até mesmo entender se não teve um erro lá no planejamento e aí você precisa corrigir isso no próximo ciclo, né? Então, acho que essa questão da antecipação, seja ela no planejamento como na execução do plano, é super importante e para isso precisa de ferramenta ali no dia a dia para conseguir fazer a gestão de tudo isso. A Eleni aqui mandou para a gente no chat que ela também recomenda enviar as atas e o PPT validado para todos, para que todos estejam alinhados de todas as decisões que foram tomadas ali no consenso, porque justamente por uma questão de trade-offs, né, que as tomadas de decisões são em trade-offs, então, estamos tirando mais de uma categoria de produto, passando para outra, e os motivos disso para que depois o time de SNOP não seja lá, batam na porta dele, mas por que fizeram isso, né? Acho que isso acontece bastante. Eu acho que esse é um ponto bem importante também. Gente, eu acho que dos tópicos que a gente tinha que abordar em relação à governança e maturidade do processo são esses. Eu vou passar só mais alguns slides aqui. O próximo slide é falar um pouco aqui da For Intelligence. A For Intelligence hoje, a gente tem uma plataforma... Desculpa te interromper, eu não estou vendo o slide, não sei se é alguma configuração diferente, se o público está vendo também, tá? Eu resolvi avisar porque eu não estou vendo. Eu estou vendo só eu, você e o Edu. Precisa compartilhar. Estava compartilhando. Só um instantinho. Agora sim. Tá vendo o slide? Boa. Agora sim. Eu acho que aqui eu só falar um pouquinho da For Intelligence, né? A For Intelligence hoje a gente tem uma plataforma e nossa principal proposta de valor aqui é melhorar a tomada de decisões de negócios através de dados, modelagem com inteligência artificial e planejamento integrado. Então hoje nós possuímos 3 módulos na nossa plataforma. Um módulo que é o Economic Data, onde a gente tem um repositório de dados com mais de 1.900 indicadores de mercado macroeconômicos ali, e esse módulo a gente tem como principal proposta de valor, que é entregar com a máxima velocidade atualizações desses dados, com alto nível de confiabilidade e conveniência para os usuários. Da parte de IA, de modelagem com inteligência artificial, a gente tem uma ferramenta que simplifica muito o processo de modelagem aí para esse usuário mais técnico, que faz uma modelagem em larga escala, testando exaustivamente uma grande variedade de modelos estatísticos, sempre e ranqueando ali os melhores modelos em relação à acuracidade e também com explicabilidade. E agora a gente está bastante focado aí também em trazer um pouco a visão de negócio, trazer um pouco da colaboração em cima dessas projeções. Então, a gente tem um novo módulo, que é um módulo de planejamento integrado, onde a gente traz um ambiente colaborativo, com vários insights analíticos, principalmente comparando uma projeção anterior com uma nova projeção, e também garante a governança das informações, que eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Que é o que a gente abordou aqui na nossa conversa de hoje. Para finalizar, acho que, passando para todos, aí a gente disponibilizou gratuitamente, dentro do nosso módulo ali de dados, um pacote de dados macroeconômicos que são utilizados para projeções em vários setores. Então, podem acessar, vai estar disponibilizado até o final do mês.
no nosso LinkedIn ali tem o link para fazer o acesso, e basta se cadastrar e vocês vão poder ter acesso a todas essas informações. Finalizando aqui, acho que só alguns recados. A gente tem uma pesquisa pós-evento, vou pedir para vocês para que essa pesquisa seja respondida, para que com isso a gente possa melhorar cada vez mais esses eventos. Tem aqui o nosso LinkedIn, tanto meu, da Ana e do Eduardo, e da própria Fora Intelligence, a gente vai compartilhar com vocês. E pode junto-se à nossa comunidade ali, onde a gente construiu justamente para a gente abordar mais esse tema de planejamento. E os próximos eventos, fique ligado aí nos nossos próximos eventos. Eu queria muito agradecer a Ana e o Eduardo por esse bate-papo. Acho que foi muito enriquecedor, entender um pouco a visão de vocês, e a gente está falando aí de dois segmentos, dois setores de indústria totalmente diferentes, de experiências, na verdade, em indústria totalmente diferentes. O Edu ali muito em bens de consumo, a Ana numa indústria mais dinâmica, que é o cimento. Muito obrigado pela presença de vocês, e a gente finaliza por aqui. Obrigado, eu, Romulo. Estou super à disposição. Assim, eu passaria umas 5 horas conversando aqui, mas enfim, estou super à disposição para tirar dúvidas, qualquer coisa, pode me procurar lá pelo LinkedIn. Maravilha. Quero agradecer também a oportunidade, esse momento, né? Agradecer as pessoas que ficaram com a gente aí para poder nos ouvir um pouco, né? Nos deram esse crédito, mas também adoraria ouvi-los, vamos nos conectar e fora daqui a gente pode estabelecer, sim, uma relação de conexão ali, troca mútua, né? E conta com a gente aí, Romulo, sempre que você precisar. Fique à vontade para nos acionar pelo LinkedIn ali, acho que é como o Edu falou, a gente pode falar durante 10 horas sobre a Cenopy, o dia todo sobre a Cenopy, sempre vai vir uma nova experiência, algo que ninguém nunca passou, então essa troca é muito importante entre a gente aqui que trabalha com esse tipo de processo. Acho que é isso, gente, muito obrigado ao público que ficou até agora, fiquem ligados novamente aí nos próximos eventos da Fora Intelligence, e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.